pessoas, bom dia. Meu nome é Lara Monteiro, sou psicóloga e hoje a gente está começando mais um grupo de estudos da Consegue. A gente vai dar sequência ao livro Processo, Diálogo e Awareness, do Gary Yontef, e a gente está na página 11 do PDF, que está disponível no grupo do Telegram, o PDF que tem prefácio. Tá? A gente vai iniciar a partir do subtópico diálogo. Ok? Podemos iniciar? Beleza. Diálogo. Lembrando que esse subtópico, esse capítulo, a gente está explorando os conceitos básicos, né? E agora a gente vai falar sobre o conceito de diálogo. A relação entre o terapeuta e o cliente é o aspecto mais importante da psicoterapia. O diálogo existencial é uma parte essencial da metodologia da Gestalt terapia e é uma manifestação da Alguém está com o áudio aberto. É bom fechar os áudios. Tem um problema com o áudio ligado. Maria, tenta fechar seu áudio, que eu não estou conseguindo. Oi? Eita. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Beleza. Espero que ela volte. Eu tive que tirar, mas... Ah, não, ela está aqui. Será que é porque ela estava em dois diferentes? Bom, vamos dar sequência. Vou retomar do início. A gente está falando da relação, né? A relação entre o terapeuta e o cliente é o aspecto mais importante da psicoterapia. O diálogo existencial é uma parte essencial da metodologia da Gestalt terapia e é uma manifestação da perspectiva existencial de relacionamento. O relacionamento origina-se do contato. Por meio dele, as pessoas crescem e formam identidades. Contato é a experiência da fronteira entre o eu e o não eu. É a experiência de interagir com o não eu, enquanto mantém uma autoidentidade distinta do não eu. Martin Buber afirma que a pessoa eu tem significado apenas em sua relação com os outros, no diálogo eu-tu ou no contato manipulativo eu-isso. Os gestalt terapeutas preferem experienciar o paciente no diálogo do que usar a manipulação terapêutica. A gestalt terapia ajuda o paciente a desenvolver o seu próprio suporte para o contato ou para o afastamento desejados. O suporte refere-se a qualquer coisa que possibilite o contato ou o afastamento. Energia, suporte corporal, respiração, informação, preocupação com os outros, linguagem e assim por diante. O suporte mobiliza recursos para o contato ou para o afastamento. Por exemplo, para dar suporte à excitação que acompanha o contato, a pessoa precisa ingerir o oxigênio suficiente. O gestalt terapeuta trabalha engajando-se num diálogo, em vez de manipular o paciente em direção ao objetivo terapêutico. Um contato dessa natureza é marcado por aceitação, entusiasmo e preocupação verdadeiros e por autorresponsabilidade. Quando os terapeutas dirigem os pacientes para determinada direção,
estes não podem encarregar-se simultaneamente de seu crescimento e de seu autossuporte. O diálogo é baseado na experienciação da outra pessoa como ela verdadeiramente é. Mostrar o seu verdadeiro self compartilhando awareness fenomenológica. O Gestalt terapeuta diz o que pensa e encoraja o paciente a fazer o mesmo. O diálogo gestáltico autêntico incorpora autenticidade e responsabilidade. O relacionamento terapêutico em Gestalt terapia enfatiza 4 características de diálogo. 1. Inclusão. É posicionar-se tanto quanto possível na experiência do outro, sem julgar, analisar ou interpretar, e simultaneamente resguardar o sentido de sua própria presença distinta. Essa é uma aplicação interpessoal e existencial da crença fenomenológica na experiência imediata. A inclusão propicia um ambiente de segurança para o trabalho fenomenológico do paciente e, por meio da comunicação, do entendimento da experiência do paciente, ajuda a tornar mais aguda a auto-awareness deste. Então, de certa forma, esse primeiro aspecto aí que está falando, né, dessa característica do diálogo, é a gente estar aberto ali à escuta daquela pessoa que está na nossa frente e sabendo, ao mesmo tempo que a gente está ali, de certa forma, para receber aquela informação, aquela troca que está sendo estabelecida ali, a gente também está ali como uma presença, sabe que a gente está ao mesmo tempo afetando e sendo afetado por aquela pessoa. Né? Então, nesse tempo, existe existe aquela pessoa e existe aquela relação que está sendo estabelecida e construída ali naquele momento. Né? Lembrando dessa ideia, né, de não julgar, da ideia de não interpretar e nem analisar aquilo que está sendo dito e captar a experiência de uma forma total, né, que é o nosso objetivo também. Mais uma característica 2, seria a presença. O Gestalt terapeuta se expressa para o paciente, em geral, criteriosamente e com discriminação. Ele expressa observações, preferências, sentimentos, experiência pessoal e pensamentos. Dessa maneira, o terapeuta compartilha a sua perspectiva, modelando o relato fenomenológico, o que ajuda o paciente a aprender algo sobre confiança e o uso da experiência imediata para despertar awareness. Se o terapeuta apoia-se na interpretação da teoria, em vez de na presença pessoal, ele leva o paciente a apoiar-se em fenômenos e não em sua própria experiência imediata, como instrumento para aumentar a awareness. Na Gestalt terapia, o terapeuta não usa a presença para manipular o paciente a moldar-se a objetivos pré-estabelecidos, mas para encorajá-lo a regular-se de forma autônoma. Um ponto interessante de pensar nessa segunda característica, né, que é a nossa presença, é em como é muito subjetivo, né, em cada situação, por exemplo. Esse autorrelato, né, dizer de si mesmo, ele tem um sentido para dentro daquela sessão que está sendo estabelecida ali, para aquele vínculo que está sendo construído. Então, assim, não existe a possibilidade de você usar todo aquele tempo, né, daquela troca para falar de si. Então, a ideia é que você consiga falar abertamente sobre a sua experiência quando isso for necessário. Né? Então, se for para, de certa forma, estimular aquela pessoa a falar de si, né, a ganhar uma confiança. E o que a gente tem que tomar muito cuidado é para, ao passo que a gente fale de si mesmo, a gente não tendencia a pessoa a fazer o mesmo ou pensar da mesma forma que nós. Né? Então, isso é algo que a gente tem que ficar muito atento dentro da clínica. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Diga, Maria. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu quero pedir desculpa, parece que era o meu mesmo, que eu estava tentando sair e não estava conseguindo. Sim,
Tem algo aqui que eu tomei nota, que eu acho que é de suma importância no nosso trabalho, né? Porque, bom, então ele começa dizendo a importância da verdadeiro contato, que é o eu, né? Certo? E o não eu, porém, um contato autêntico, um contato onde se experiencia a fronteira do eu e não eu, né? Onde há um encontro. Por quê? Quando isso não ocorre, você, na verdade, não está tendo o contato, que é o eu, isto. Fica uma situação manipulativa, um contato que não é contato, na verdade, é uma manipulação, um protótipo de um contato que não é real, né? Daí entra a questão do terapeuta, né? O indivíduo desenvolve aí o suporte, né, do seu contato ou seu afastamento do meio, como foi o início da fala da Lara do livro, né? Como que o terapeuta vai fazer isso? Engajar o indivíduo no diálogo, tá certo? E não na manipulação, para justamente atender o objetivo terapêutico, né? Que é o quê? A necessidade do diálogo verdadeiro, né? Do eu e tu. Quando eu comecei o meu trabalho aqui em Bauru, eu fazia parte, né? Me formei na universidade, mas me formei a parte no Instituto Eu-Tu, né? De terapia alternativa, justamente na gestalterapia, lá em 94, 95, certo? Tá? Então, o Eu-Tu é tudo, né? Tanto que o Instituto tem esse nome até hoje. Eu não estou mais lá, mas tem esse nome, né? Então, é isso. A necessidade, né, do eu-tu, que é a aceitação, que haja entusiasmo, que haja autorresponsabilidade. Todo momento a gente sabe que a responsabilidade do contato é dos dois, porém, né, a gente está sempre, toda hora, delegando ao nosso cliente, ao nosso paciente, aí dá o nome que quiser, né, essa autorresponsabilidade, que é uma situação básica para a nossa área. E, claro, né, a awareness, né, certo? Daí entra o que você começou a dizer, das características, né? Daí tem a A, que seria 4.1, seria a inclusão, né? A posicionar-se sem julgar, tá certo? Analisar sem analisar, olha a nossa situação, né? Propiciar aí um ambiente de segurança, de autenticidade a todo momento, que é a condição básica também, senão não há o contato, né? As pessoas percebem quando falta autenticidade no contato do eu-tu, tá certo? E naquilo que você acabou de citar, que é a questão aí da segunda característica importante do diálogo, que é a presença, né? Então, o indivíduo, né, com o trabalho junto com o psicoterapeuta, dos dois, o indivíduo modela, né, o relato fenomenológico do ocorrido naquele momento, certo? Claro que com a expressão do terapeuta, que jeito? Criteriosa, né, certo? Que se apoia no quê? Aí que eu acho que é importante. Apoia-se na interpretação da nossa teoria. Isso é bastante importante. E não ficar naquela situação de achismo. Porque achismo e senso comum a gente encontra em qualquer lugar, né? Se está justamente numa terapia, que se está na nossa abordagem de gestalterapeuta, tem que estar se apoiando a todo momento, certo? Né? No contato eu-tu, na interpretação da teoria, né? Esse eu acho que é o básico do que foi dito mais importante até aqui. Assim, né? O contato terapeuta leva o indivíduo a apoiar-se no quê? No seu autossuporte, né? Nós acreditamos na autorregulação organísmica, tá? Que é toda a nossa teoria, certo? E no quê? Nos fenômenos ocorridos naquele momento, para que ele possa justamente, né, se pautar junto com a gente e aprender. E a gente sabe que um paciente que está com a gente há mais tempo, né, ele sabe que a gente se apoia na teoria a todo momento, porque ali, né, a gente está passando para ele que não é um julgamento nosso, enquanto ser humano, que também, né, além de terapeuta, também sou Maria, né, Mário, Aniquele, certo, Lara, né? Não, é baseado, certo, claro, na nossa teoria. Tem a nossa, o nosso pessoal? Claro que tem, né? Nós não somos chamados a ficar neutro, e sim a ser participativo e sermos autênticos. Porém, né, criteriosa, como a Lara pôs, né, qualquer tipo de análise ou de julgamento, na verdade, é um julgar sem julgar, né? É um analisar junto
toda hora chamando a nossa teoria, para que não caia naquela esparrela que eu chamo, porque me irrita muitíssimo, quando colegas nossos, talvez por falta de conhecimento, sei lá, né? Tem que não esbarra, não desliza, não é mesmo? Dirigindo, né? Acaba caindo no senso comum. Acho que é bastante importante a gente estudar e estar assim, sempre atento e fazendo trocas para que a gente possa chamar a nossa teoria a todo momento. É isso que eu queria dividir com vocês. Obrigada pelo compartilhamento, Maria. Sintetizou bem o que foi falado, sim. Elizabeth? Tá sem som. Oh, ela saiu. Diga. Tenta ativar o som aí Tá. agora. Oi, gente, desculpa aí, bom Aí. dia. Eu queria dar minha contribuição nessa fala em relação à teoria. Eu lembrei de uma professora que eu tive na pós, e que ela, assim, ela falava de um modo divertido, mas isso foi assim, ficou para mim, sabe? Ela falava, olha, quando você estiver de frente do seu paciente, você veja a pessoa dele, então a presença. Então, teoria, ela falava assim, a teoria você vai fazer com ela a sua almofadinha e sentar nela. E na frente, de frente, então assim, a presença, né? A importância dessa presença, do que essa pessoa traz, o fenômeno ali, né? É o que vai dizer. Então, era isso que eu queria compartilhar com os colegas. Obrigada. Bacana, Elizabeth. E é interessante pensar por esse lado, né? Porque se a gente fica focado na teoria, assim, como se fosse uma meta a ser cumprida, ou estabelecer ali, né, um único viés de olhar para aquela situação, a gente acaba reduzindo a experiência que a gente está vivendo. É óbvio, olhando, tendo a teoria, sabendo da teoria, o gestalt terapeuta consegue estar ali presente e, ao mesmo tempo, estar marcado por toda essa teoria que a gente conhece. Né? Então, há essa possibilidade, sim, da gente conseguir fazer um trabalho bom, né? Mesmo que a gente fale de coisas, que a pessoa fale de coisas do senso comum ali, ainda assim a gente sabe que o nosso filtro já vai estar sendo adaptado. E é interessante a gente pensar que a Gestalt terapia ela não é só uma abordagem teórica, né? Ela é um estilo de vida. Eu falo assim de estilo de vida porque realmente, vamos parar para pensar, a gente consegue olhar para a abordagem de uma forma ampla a ponto de ver que esse terapia em todas as situações que acontecem no nosso dia a dia, por exemplo. Né? Como que o ciclo de contato está ali presente, como as gestaltes se abrem e fecham a todo momento. Né? Então, assim, está ali. Na presença a gente consegue teorizar, né? Então, assim, primeiramente, isso realmente é muito importante, que a gente tenha conhecimento teórico, para a gente conseguir conduzir de uma forma plena ali, né? E não só conduzir, que essa palavra parece que a gente está direcionando o paciente, né? Mas para a gente conseguir estar ali presente de uma forma plena também e conseguindo abarcar toda a totalidade daquela experiência que está sendo vivida, daquele fenômeno que está sendo apresentado ali. Né? Alguém falou de uma frase de Jung, mas eu não consegui ler a frase. Estude todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando estiver à frente de uma pessoa, seja só uma pessoa. É isso mesmo, não é? Seja apenas... É basicamente isso, né? Eu não sei exatamente como está escrito, mas a ideia é essa, né? Que por mais que você domine, ainda tenha esse... Seja uma pessoa, né? Seja uma presença para alguém que está ali na sua frente. Quando estiver diante de outra alma, quando estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Boa.
E é isso, né? Então, acho que deu para explorar bem aí essa ideia que foi trazida primeiramente pela Maria, né? A gente conseguiu esmiuçar bem ela. Mas se alguém tiver mais alguma questão, mais algo para explorar, fica à vontade, tá? Só levantar a mãozinha para usar a palavra para a gente conseguir conversar. Se não, a gente continua com as próximas características de diálogo aqui, tá? Então, número 3, característica, compromisso com o diálogo. Contato é mais do que aquilo que duas pessoas fazem uma à outra. Contato é algo que acontece entre as pessoas e nasce da interação entre elas. O Gestalt terapeuta rende-se a este processo interpessoal. Esta descrição é de permissão para o contato ocorrer, e não manipular, fazer contato e controlar o resultado. 4. O diálogo é vivido. O diálogo é algo feito, em vez de algo falado a respeito. Vivido enfatiza o entusiasmo e a iminência do fazer. O diálogo pode ocorrer por intermédio de uma dança, de uma música, por palavras ou por qualquer modalidade que expresse e movimente a energia entre os participantes. Uma importante contribuição da Gestalt terapia para a experimentação fenomenológica é a expansão dos parâmetros para incluir a explicação da experiência por expressões não verbais. Entretanto, a interação está limitada por razões éticas, adequação, função terapeuta e assim por diante. Então, olha que interessante que vai sendo trazido aqui, né? Primeiramente, né, nesse número 3 aqui, falando da importância desse compromisso, né, de não estabelecer uma relação ali de forma manipulativa, na ideia de fazer um contato com a pessoa a partir dessa interação, né, e de estar aberta a esse diálogo, realmente, como uma troca, e logo após dizer que existem formas de diálogo que não necessariamente são verbais, né? Não são falas. Então, assim, no ritmo de uma música, né? Na dança, nos gestos, tudo isso é uma forma de dialogar, né? De estar em contato com alguém. Isso é muito interessante de ser trazido também, né? De como se movimenta a energia entre as pessoas. Eu não sei se vocês conhecem aqui o Reiki, né? É uma proposta também, né? De troca de energia, que há a possibilidade ali também de um diálogo. Então, assim, como essas coisas funcionam, né? Como que isso está presente, de certa forma. E ele fala que há uma possibilidade ali de experimentação diferenciada dentro da Gestalt terapia, porque propicia isso, né? Propicia outras formas de estabelecer relação, de dialogar, de entrar em contato com as pessoas, né? Então, isso é muito interessante também de pensar, né? Que existem outras formas para além dessa fala que a gente chegou a falar em outros encontros, de como a fala pode ser até perigosa, né? Que às vezes a fala verborrágica está ocultando outras questões ali que estão no fundo, né? Então tá, a figura é aquela fala desenfreada, mas que na verdade tem outra coisa que está sendo ocultada ali, que não se consegue acessar, né? Então, a partir dessa ideia de diálogo vivido, a gente consegue entrar em contato com a experiência propriamente dita, não do falar de, mas do estar ali, experienciando, estar ali presente, fazendo essa relação acontecer. E continuando, fala aqui agora sobre outros sistemas, né? Iontef ressalta aqui a distinção teórica entre Gestalt terapia, modificação comportamental e psicanálise é clara.
Na modificação comportamental, o terapeuta, por meio da manipulação dos estímulos ambientais, modifica o comportamento do paciente. Na teoria psicanalítica, o comportamento é causado por motivação inconsciente que se torna manifesta no relacionamento transferencial. Pela análise da transferência, a repressão é suspensa e o inconsciente se torna consciente. Na Gestalt terapia, o paciente aprende a usar totalmente os seus sentidos internos e externos, de maneira que possa ser autorresponsável e autossustentável. A Gestalt terapia ajuda o paciente a reconquistar a chave para o seu estado. Awareness do processo de awareness, do processo de awareness. A modificação comportamental condiciona pelo controle dos estímulos, a psicanálise cura por falar a respeito e pela descoberta do problema mental, o problema, e a Gestalt terapia traz a autopercepção por experimentos aqui e agora em awareness dirigida. Ficou clara essa distinção para vocês? É muito interessante, né? Porque eu ainda não tinha lido o processo Diálogo e Awareness completo, né? Eu cheguei a ler algumas partes sobre culpa e vergonha para a gente fazer a intervisão, mas ainda não tinha iniciado a leitura completa. E olha que interessante que ele traz de uma forma muito clara essa distinção que às vezes a gente consegue perceber, a crítica no PHG, por exemplo, né? Dele falando dessa diferença entre a Gestalt-terapia e as outras abordagens. E para mim ficou muito claro, assim, né, que se um, de certa forma, interpreta e o outro, de certa forma, condiciona, a Gestalt-terapia tem uma outra proposta, né, que é não ser refém de um terapeuta ali para fazer algo por mim, é eu ter responsabilidade sobre a minha própria vida e conseguir me perceber e fazer por mim o que eu preciso que seja feito. Então, isso é muito interessante também. A modificação comportamental e outras terapias que tentam um controle direto dos sintomas, por exemplo, a quimioterapia, a ECT, a hipnose, etc., contrastam tanto com a Gestalt terapia quanto com as psicoterapias psicodinâmicas, no sentido de as psicodinâmicas propiciarem mudança primariamente pelo aprendizado do paciente de se entender no mundo por meio do insight. A metodologia da Gestalt terapia e da terapia psicodinâmica usa um relacionamento de aceitação e uma tecnologia para ajudar o paciente a mudar por meio de autocompreensão cognitiva e emocional. Na psicanálise, o comportamento básico do paciente é a livre associação. O principal instrumento do analista é a interpretação. Para encorajar a transferência, o analista retém qualquer expressão direta de personalidade, sem afirmações eu, e pratica a regra de abstinência, isto é, o terapeuta não gratifica nenhum desejo do paciente. Essa abordagem é verdadeira para todas as escolas psicodinâmicas, clássica das relações objetais, da psicologia do ego, coachiana e junguiana. O terapeuta psicodinâmico isola sua pessoa a fim de encorajar um relacionamento baseado explicitamente na transferência, ao invés do contato. A Gestalt terapia trabalha a busca de compreensão pela presença ativa e curativa do terapeuta e do paciente num relacionamento baseado em contato verdadeiro. A transferência, explorada e trabalhada conforme sua aparição, não é encorajada pelo Gestalt terapeuta. Os temas caracterológicos são explicitamente trabalhados na Gestalt terapia pelo método fenomenológico e dialógico. Na Gestalt terapia, a experiência imediata do paciente é trabalhada ativamente, em vez de associar livremente enquanto espera pela interpretação do terapeuta para mudar depois. O paciente é visto como um colaborador, aprendendo a autocurar-se. O paciente trabalha em vez de associar livremente. O que eu posso fazer para trabalhar isso? É uma questão frequente em Gestalt terapia, e sempre há uma resposta. Por exemplo, um casal com dificuldades sexuais poderia ser solicitado a praticar focalização sensorial.
Mais do que qualquer outra terapia, a Gestalt terapia enfatiza que o que quer que exista é aqui e agora, que a experiência é mais confiável do que a interpretação. O paciente aprende a diferença entre falar a respeito de algo que aconteceu há 5 minutos, na noite anterior ou há 20 anos, e experienciar o que é agora. Applebaum, um psicanalista, observa que, na Gestalt terapia, o paciente aprende rapidamente a discriminar entre ideias e ideação, entre trilhas obsessionais bem desgastadas e pensamentos novos, entre a afirmação de uma experiência e a afirmação de uma afirmação. O objetivo gestáltico de buscar experiência e insight, que emergem conforme a Gestalt vai emergindo, é mais potente do que um insight dado pelo terapeuta e ajuda tanto o terapeuta quanto o paciente a traçar e a manter essas distinções importantes. Terapias tais, como a da modificação comportamental, a terapia da realidade e a terapia racional emotiva, não trabalham suficientemente com a experiência do paciente para obter isso. Na terapia rogeriana, a passividade imposta ao terapeuta reduz severamente o poder ou o alcance da terapia para chegar a ensinar tais distinções. A prática da maioria das psicoterapias encoraja a intelectualização, falar sobre a irracionalidade das crenças dos pacientes, sobre mudanças comportamentais que o terapeuta acredita que o paciente deva efetuar e assim por diante. A metodologia da Gestalt terapia utiliza técnicas ativas para esclarecer a experiência. Os Gestalt terapeutas, com frequência, irão experimentar, tentando algo novo, durante a terapia. Na Gestalt terapia, diferindo das outras terapias, o processo de descoberta pela experimentação é o ponto de chegada, em lugar do sentimento, da ideia ou do conteúdo. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso que foi lido, de como que isso mexe com vocês? De certa forma, ele está esclarecendo um pouco, né, das diferenças da Gestalt terapia em relação a outras abordagens que foram ditas aqui, e como a gente sai desse lugar de interpretação ou de saber, né, e coloca aquela pessoa ali num processo de cooperação. Ao mesmo tempo que eu, como terapeuta, vou explorar aquela questão, aquela pessoa que está ali, não paciente, mas cliente, né, que está ativo ali naquele processo de busca, vai trabalhar junto comigo nesse processo de exploração de si. O quanto é importante enfatizar isso, que esse processo de exploração também é aqui e agora. Não é um processo que vai explorar esse sentido da racionalidade, ou de falar de situações, mas de você experimentar situações aqui e agora, né? Dos sentidos, das coisas que estão sendo passadas ali. Para você, o que você está experimentando naquele momento que você está ali, né? Estabelecendo essa relação dentro da terapia. Diga, Bruno. Será que é válido, por exemplo, quando o paciente precisa trazer algum acontecimento assim muito marcante do seu passado, é válido que a gente solicite ao paciente que presentifique, que narre no presente aquilo? É uma experiência, vou falar por mim, não posso falar por todos os terapeutas, mas eu poderia, sim, optar por fazer isso dessa forma, se coubesse ali naquela relação. Que é interessante, porque a pessoa mesmo, a partir do momento que ela narra as coisas presentificado, ela vai percebendo, será que isso corresponde ao que eu realmente estou sentindo? Ou que eu já deixei isso para trás? Então, é interessante esse método aí para a pessoa mesmo ir fazendo esse check, né? Será que eu estou sentindo isso aqui mesmo? Será que isso é uma coisa que eu senti lá atrás e agora eu estou só
Voltou? Travou em que parte? Você estava dizendo que é importante a pessoa presentificar para ela mesma vai vendo, né? Será que isso foi uma coisa que eu senti lá atrás, eu não sinto mais? Será que isso faz sentido para mim ainda, esse discurso, né? Ou será que eu estou só permanecendo nele por alguma coisa, né? O que eu estou evitando falando sobre isso e tal? Será que, assim, eu acho que pode potencializar, sim, o trabalho com essa pessoa, colocar isso no presente, ao invés dela no passado. Né? Até porque, trabalhando no passado, consegue acessar o que a pessoa sentiu na hora, né? Ali na sua frente. Então, são formas de explorar isso no presente. Marine? Ah, não finalizou? Pode falar, Bruno. Depois Maria fala. Obrigado, era só isso mesmo. Ah, então tá bom. Maria, diga. Tá sem som. Você tá no mute. Ativa seu áudio. Maria? Mário também levantou a mão, né? Vou deixar o Mário falar, Maria, quando você conseguir conectar e você me fala, tá? Diga, Mário. Opa. Essa que deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se abriu. Abriu. Essa questão da gestalterapia, a questão de futuro e de passado, ou de futuro e de passado, passado e futuro, na Gestalt, sempre será no aqui e agora. Não há outro caminho. E não, dentro da abordagem gestáltica, o passado ele aparece, por exemplo, se a gente compreender o seguinte, o passado que o cliente, o paciente sempre traz, é sempre o fundo, é sempre o percurso de vida, a jornada de vida dele. Ô, Mário, eu tô te ouvindo tão mal, assim, muito baixo, sabe? Tá muito ruim. Eu tô achando. Deixa eu ver. Deu uma melhorada aí? Melhorou. O passado e o passado e o futuro da gestalterapia, ele sempre vem no aqui e agora, né? É a partir justamente que essas duas palavrinhas aí, essa questão do pronome demonstrativo aqui e esse advérbio temporal agora, né, aplicado à gestalterapia, é justamente para localizar, tanto do ponto de vista espacial, quanto do ponto de vista temporal, as situações terapêuticas. Há um pouco de dúvida para alguns, no sentido de que a Gestalt não trabalha o passado, ela trabalha a totalidade. E a totalidade envolve o passado, o futuro e o presente. Todas as questões temporais. Agora, o privilégio da escolha do presente é justamente você trabalhar a vivência, a experiência imediata da pessoa. Ponciano, no livro dele, Idealismo, né,
o livro Psicologia e Espiritualidade, ele até destaca no ciclo de contato também, da versão anterior, na parte final do livro, que ele tem umas explicações, ele fala o seguinte, de forma bem sintética, né? Parece ser uma coisa bem grosseira, mas ele faz isso para a pessoa dar um impulso. No sentido seguinte, na gestalterapia, o presente sempre dá sentido ao passado. Não é o passado que dá sentido ao presente. Se a gente pegar, por exemplo, a psicanálise, é sempre o passado que dá significado ao presente. É sempre através de uma causa, de um porquê. Então, na Gestalt, é diferente. Ou esse sentido do presente que dá sempre sentido a todo o seu processo de história. Mas é sempre no presente. Ele ganha sentido e valor e significado a partir dessa experiência imediata, né? Então, aí ele fala é o presente que dá sentido ao passado, né? Não ao contrário, o passado que dá sentido ao presente, né? E aí ele faz essa síntese que é simples, mas é uma coisa de forma de você pegar para você e falar assim, ó, é sempre assim, né? Então, de certa forma, acaba ajudando também, né, para a gente, de certa forma, arrebatar essa questão, né? Porque muita gente fica achando que a gestalterapia trabalha a questão do presente, fica preso no presente e é ahistórico, né? Que a gestalterapia é ahistórico, quer dizer, mas ela desconsidera o processo de jornada da pessoa, né? Não é ao contrário, né? É esse sentido que você dá agora, né? A esses processos que você viveu. Inclusive, a ideia de experiência, se você for livro, para o livro de Buber, Eu e Tu, ele faz uma crítica justamente à questão da experiência, que ele fala que a experiência é sempre passada. Se você experienciou, é algo que já foi. Então, é sempre isso. É sempre uma representação de conceito, é uma ideia sobre determinada coisa. E é por isso que a Gestalt traz que a experiência não é só a experiência, mas a experiência imediata, né? Porque a experiência em si é o passado. Isso que eu falei aqui há 2 minutos atrás já é um passado, né? É uma experiência, é um conteúdo que foi construído, uma representação sobre o que eu disse. Então, é justamente essa ideia da experiência imediata, esse jogo que está sempre no processo de vivência, né? Da experiência imediata, é que atualiza a gente. O processo de atualização também, o organismo faz parte disso também. O processo de atualização constante, e para que a gente possa estar aberto aos processos de descoberta, né? De desvelamento de novos sentidos, é muito também a partir desse sentido, né? Beleza? Era só isso mesmo. Obrigada pelo compartilhamento, Mário. Fala, Maria. Ué, tá sem som? Só para mim? Para vocês também? Nada? Agora falou, agora dá para ver. Assim, aquele momento eu estava meio conectada e sem conexão, tá? Por isso que eu não conseguia responder. E também não tinha levantado a mão, você acredita? Bom, só vou dar uma ilustração do que o Mário falou sobre o passado que já acabou de ocorrer. Se você está falando com uma criança ao telefone, só com uma criança, né? No telefone. Criança, não adolescente. Você pergunta assim para a criança, o que você está fazendo agora? A criança estranha muitíssimo. Ela diz assim, estou falando com você agora. Entendeu? A gente pergunta como se eu estivesse cozinhando, se eu estivesse, não é? Quer dizer, nós estamos falando do passado. A criança, não. Ela diz assim, como assim? Estou falando com você agora. Então, quer dizer, é o agora mesmo, né, gente? É muito interessante isso. Você já viu, deve ter visto isso, né, Elizabeth? É muito legal, muito legal. Chama a atenção da gente, sabe? Para situações assim, né? Agora, eu queria só acrescentar algo que o Bruno falou. Perguntou, né? Sobre o passado. Sim, assim, Bruno, como nada é heresia dentro da nossa abordagem. Assim como a transferência. A gente não fomenta o passado.
A gente não fomenta a transferência, mas quando ele ocorre como um fenômeno na nossa frente, nós temos que dar abertura, né? Até porque esse passado presente, ele não é passado, não é? É como aquela questão, B.R. Esteves fala, não apresse o rio, ele corre sozinho. Uma folha que está resolvida, ela afunda e vai para o fundo, e vem outras necessidades à tona. Se aquele passado não está bem resolvido, ele vai vir à tona no nosso presente, entendeu? Daí sim, é trabalhado, certo? E a mesma coisa, a transferência. Quem nunca viu, eu pelo menos já tive, né, tem mais idade que vocês, paciente que acaba tomando a gente como modelo. A gente percebe quando isso ocorre. E a gente fica esperando que vai chegar uma hora que vai aparecer a questão da transferência. E você tem que lidar com isso. Não é verdade? Porque é um fato, né? Então é isso aí. Ela não é encorajada, voltando à nossa teoria, porém trabalhada e explorada caso ocorra o fenômeno. Daí a gente vai conversar com o nosso paciente. Só acrescentar isso na fala do Mário. E é isso, né? Perfeito que vocês falaram, e é isso mesmo, cada uma das falas foram se complementando, né? E a ideia desse passado, então, presentificado, né? Se ele aparece, se isso é uma demanda, vamos tentar entender o que é que fez com que isso aparecesse aqui, né? Então, é algo a ser explorado para a gente tentar entender melhor, né? Ok. Então, a gente dá a sequência, acho que dá para finalizar pelo menos essa parte, né? E dando sequência aqui, então, gente, lembrando que a gente está na página 3. O psicanalista pode usar apenas a interpretação. Os hegelianos podem apenas refletir e clarificar. Os gestalt-terapeutas podem usar qualquer método ou técnica, desde que seja para aumentar a awareness, seja para aumentar a awareness ou resulte de diálogo e trabalho fenomenológico e esteja dentro dos parâmetros de prática ética. O poder e a responsabilidade pelo presente estão nas mãos do paciente. No passado, o paciente estava em interação psicológica mútua com o ambiente e não era apenas um recipiente passivo de traumas. Assim, o paciente pode ter recebido mensagens humilhantes de seus pais, mas pode engolir a mensagem e lidar com a própria culpa, assim como com a manutenção da vergonha interna até agora. Esse pensamento é diferente das atitudes psicodinâmicas, mas está em consonância com o pensamento de Adler e Ellis. Assim, sob esse ângulo, os pacientes são mais responsáveis por suas próprias existências, inclusive por suas terapias. Quando o terapeuta acredita que o passado causa o presente e que os pacientes são controlados por motivações inconscientes que não conseguem perceber prontamente, os pacientes são encorajados a se apoiar nas interpretações do analista, ao invés de sua própria autonomia. Em terapias nas quais a terapeuta se propõe a modificar diretamente o comportamento do paciente, a experiência imediata de ambos não é aceita. Isso distingue a gestalt-terapia da maioria das outras terapias. Um paciente ressentido pode aumentar a awareness expressando ressentimento. Se o terapeuta sugere essa atitude como um mecanismo de catarse, esse não é o enfoque fenomenológico da gestalt-terapia. Na gestalt-terapia não existe deverias. Em vez de enfatizar o que deveria ser, enfatiza a awareness do que é. O que é, é. Isso contrasta com qualquer terapeuta que sabe o que o paciente deveria fazer. Por exemplo, na modificação de comportamento cognitivo, a terapia racional emotiva e a terapia da realidade tentam modificar as atitudes do paciente que o terapeuta julga serem irracionais, irresponsáveis ou irreais. Mesmo que a gestalt-terapia desencoraje a interrupção do processo de assimilação organísmica, mudando o foco para intelectualizações explanatórias cognitivas, os gestalt-terapeutas trabalham com sistemas de credos,
Esclarecer o pensamento, explicar crenças detalhadamente e decidir o que serve para o paciente são partes da Gestalt terapia. A Gestalt terapia não enfatiza o pensamento que inibe a experiência, conduta obsessiva, e encoraja o pensamento que dá suporte à experiência. A Gestalt terapia rejeita o terapeuta narcisisticamente, ensinando o paciente, em vez de ser aberto ao contato e avançar na autodescoberta do paciente. Muitas pessoas declaram praticar AT, análise transacional, e Gestalt. Em geral, elas usam a teoria AT e algumas técnicas de Gestalt terapia. As técnicas não são o aspecto mais importante da Gestalt terapia. Quando usadas no estilo analítico, cognitivo, essas técnicas não são Gestalt terapia. Uma combinação desse tipo aborta, evita e neutraliza o trabalho de consciência organísmica do método fenomenológico existencial. Uma combinação melhor seria a integração de alguns conceitos da AT no enfoque gestáltico. Dessa maneira, os estados do ego infantil, adulto e parental, suas transações cruzadas e roteiros de vida podem ser traduzidos num processo de linguagem gestáltica e trabalhados de modo experimental e dialógico. Uma outra diferença é a consideração da Gestalt terapia por holismo e multidimensionalidade. As pessoas manifestam seus sofrimentos da maneira como se comportam, pensam e sentem. A Gestalt terapia considera todo o campo biopsicossocial, incluindo o organismo ambiente, e utiliza ativamente variáveis fisiológicas, sociológicas, cognitivas e motivacionais. Nenhuma dimensão relevante é excluída na teoria básica. E finalizamos essa parte que estava falando agora sobre essa exploração, né, em relação às outras abordagens aqui, né, sobre essas diferenças. E é interessante a gente pensar, né, reforçando aí essa ideia de que, ao invés de tentar suprimir a experiência que está acontecendo, ou direcionar, dizendo o que é melhor para aquele paciente, o que a gente faz é dar suporte àquela experiência que está sendo apresentada, né, de forma que a própria pessoa consiga assimilar e integrar aquela parte dela que está sendo apresentada ali, daquela personalidade. Então, dentro da Gestalt terapia, a gente vai explorando com o paciente, né, essas demandas que ele vai apresentando, né, esses fenômenos que vão aparecendo dentro da clínica e dentro das sessões. Vocês têm alguma dúvida? Querem explorar alguma coisa? Esse é o momento. Diga, Elizabeth. Sem som. Tá sem som. Olá, gente. Nossa, até acostumar com isso, né? Desculpa aí. Então, não é dúvida, não, sabe? Quando você me fala quando você já falou aí sobre o início desse seu trabalho, você não é nem daqui, é da Intervisão, mas eu queria perguntar aqui, porque de repente pode ser interesse de outros colegas também. Você tem uma possibilidade, você tem alguma proposta de ter acesso às aulas que você já deu e para que a gente tenha acesso? Então, é uma proposta, sim. Eu estava pensando em fazer da Intervisão um processo de educação continuada, como se fosse uma plataforma, não sei se vocês já chegaram a ver, aquelas plataformas que você paga todo mês e tem acesso a todas as aulas dela. Então, estava pensando nisso, ainda estou formulando como eu vou fazer para fazer essas coisas, para ser justo para todo mundo, né? Porque tem pessoas pagando desde o início, vou ver exatamente como vai funcionar para a gente conseguir fazer isso dar certo, né? Mas, por enquanto, as aulas estão disponíveis para as pessoas que participaram na época.
Mas é um trabalho futuro, sim, que isso seja disponibilizado para mais pessoas que forem chegar no projeto. Obrigada, Lara. De nada. Bom, pessoal, mais alguém? A Mari e ativou o som. Você vai falar? Camille também levantou a mão. Bom dia. Lara, só que eu acabei perdendo um pouco, eu tô com Covid, aí a memória tá um pouco afetada, sabe? Aí a gente fica meio. Aí eu acabei perdendo o horário do grupo hoje. Eu queria saber que página vocês foram, até que página vocês pararam para mim poder continuar fazendo a leitura agora à tarde. Beleza, Camille. Então, a gente começou na página 11, no subtópico diálogos, e a gente parou na 13. Finalizamos esse último subtópico e deixamos para o próximo grupo de estudos o subtópico história. A gente ainda não leu ele. Tá ok. Muito obrigada. Tá? Sem nada. Mário? Não, que está aberto aqui, né? Sim. Não, né? Então fica o seguinte, que eu acho que essa parte aí dos conceitos básicos, né? Acho que é importante essa sistematização que foi feita no sentido da estruturação do diálogo, que ele fala dessas 4 possibilidades aí para a gente pensar do ponto de vista terapêutico, né? Quando a gente está de frente para ir experimentando junto com o paciente essa relação terapêutica, pensar nessa perspectiva que ele propõe aqui, dessa estruturação de inclusão, presença, compromisso com o diálogo vivido. E aí é uma forma de você verificar na prática terapêutica, depois da sessão, quando você vai fazer aqueles levantamentos ali, você fazer uma reflexão, um pensamento de como foi a sua postura, essa troca, essa construção, né? Se você incluiu, se você teve um compromisso com o diálogo, que assim, o que seria para mim ter compromisso com o diálogo, né? Muitas vezes a gente está dialogando com as pessoas, a gente está muito mais esperando a nossa vez de falar do que ouvir a pessoa. É como se estivesse uma sala de espera para ser atendido. Você não quer saber quem está sendo atendido ali, você quer ser atendido. Você quer que a sua necessidade seja satisfeita. Então, muitas vezes, pensando nessa questão do compromisso com o diálogo. Né? Esse ponto aqui é uma ideia interessante para pensar sobre isso, esse ponto. Sobre como a gente se disponibiliza de ouvir o outro. Né? Tem um livro de Outra Feliz Não Faz Espera, que tem um capítulo que fala um pouco sobre isso. E também tem aquele texto, Escutatória, né, de Rubem Alves, que acho que é bastante interessante, que ele fala sobre a questão do escutar e de ouvir. Né? E aí ele faz uma brincadeira com a questão dos índios, né? Quando os índios se reúnem, e aí eles vão falar sobre determinado assunto, e aí o silêncio impera, né? E de repente, em determinado momento, alguém fala, e logo em seguida o outro silencia, justamente para deglutir, né? Assimilar aquilo que foi dito, né? E aí Rubem Alves faz essa brincadeira de assim, quando eu aprendi a ouvir o silêncio, eles falam que aprendeu a ouvir mais coisas do que aquilo que aparenta ser, né? E aí a gente fazer também essa ideia do certo, posso. E aí a gente pode fazer essa reflexão justamente sobre essa questão desses silêncios, porque muita gente silencia por questão de etiqueta, né? Quer dizer assim, não, agora é a vez de fulano falar. Mas muitas vezes a gente não faz o silêncio de alma, né? De espírito. Porque você fica desinvestido de ideias, né? Desinvestido de filosofias próprias. E aí você se abre para um nada, e aí você tem a habilidade, a capacidade de
receber, né, em totalidade aquilo que chega para você, não de forma parcial, né? Então, tem uns pontos que eu falo assim, esse é um ponto que eu estou destacando, mas todos os outros pontos aqui é uma questão que a gente pode refletir, parar, pensar de como a gente está vivenciando esse processo enquanto pessoa, né? É um livro interessantíssimo, né? E ele é bem, pelo menos até então, está sendo muito tranquilo de ler e parece que nem está tendo tantos questionamentos logo depois, né, das falas, porque ele está tão bem explicadinho que você já sai assim com a questão meio fechada, assim, né? Já entendi, não, beleza, li, entendi e o ciclo fechou. Porque é bem interessante a forma que é trazido, né, com os conceitos sendo explicados ali, e você consegue perceber muito bem o que está sendo dito. Né? Então, isso é um ponto positivo desse livro, e eu estou gostando, não sei o que vocês estão achando, né, da leitura, esse é o segundo encontro que a gente faz, para mim está sendo muito bom e muito esclarecedor. Mas é isso, basicamente isso, falando sobre diversas questões aqui, né? É importante pensar nessa possibilidade de responsabilidade do cliente, sobre o que ele traz dentro da sessão, né? Sobre o que está sendo dito, sobre esses deverias que são desvelados aí em sessão também, tudo isso que a gente explorou ao longo desse grupo de estudos. Eu gostaria de agradecer, então, cada um de vocês que ficou aqui comigo, com a gente, né, nessa comunidade, nesse encontro de hoje. Ótima semana para todo mundo, ótimas reflexões aí a respeito de tudo que foi dito. Agradeço a todo mundo pela participação novamente. A gente se vê na semana que vem com o PHG. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, se quiserem explorar melhor o assunto, se quiserem discutir no grupo, falar sobre as percepções de vocês, estamos abertos aí a essa discussão e a essa exploração mesmo do conteúdo. O objetivo é realmente esse, tá? Lúcia, eu vou disponibilizar o áudio, depois, se você quiser, dá uma olhada como que vai ficar o áudio depois da gravação. Se você quiser para acessar depois, né? Porque eu até escrevi aí agora, eu sempre tenho muita dificuldade de ouvir o Mário, entendeu? E eu acho a fala dele muito rica, né? Ele traz muitas coisas, muitas questões que agrega mesmo, né? Só que eu perco muita coisa, não é uma fala, não, entendeu? Que você entende tudo. Eu não sei se é só comigo, porque eu escuto todo mundo bem. Então, assim, é um som abafado, sabe? E eu falei, hoje eu vou colocar essa questão, porque a gente perde, a gente entende algumas coisas, mas perde muita coisa também. Eu não sei se é só comigo que acontece isso. Comigo também, Lúcia. Pois é, Mário, vê, querido, porque tua fala é muito preciosa, sabe? A gente perde muita coisa, muita. Será que é celular? Será que é Não questão de sei, TI? é abafada, uma voz assim e some, Seria sabe? o Uma fone de coisa. ouvido dele? Pode ser. Mário, Como você ele está quer? querendo Acontece com falar? todo mundo, é só comigo, gente. Não é só com você, Lúcia. É uma pena, né? O colega acrescenta É e uma pena. É. Né? Até porque ele é muito participativo e traz muitas coisas, né, boas para a gente. Seria o celular? Não sei. Está sem som, Mário. Está sem som. Você está sem som, Tá sem Mário. som, Mário. Seu áudio está desligado. Deve ser... Deu uma melhorada aí? Tá longe, Testa de bem novo. avançado. Deu uma melhorada? Deu uma melhorada? Deu. Eu acho que é a webcam. Depois, a minha webcam tá bem velhinha. A webcam tá bem velhinha aqui. Eu acho que eu tenho que providenciar outra.
Eu quero lhe ouvir por inteiro, não é aos pedaços. Tem... Agora deu uma melhorada aí? Deu uma melhorada? Eu consigo ouvir perfeitamente. E aí, meninas? Eu consigo ouvir algumas coisas, sabe? Mas falha muito, assim, aí dá uma... Mas o som, de uma forma geral, ele é um pouco abafado. É porque tu tá com o fone de ouvido, talvez isso te proporcione, né? Ouvir melhor, Lara. Pode ser isso. Mas é isso mesmo, sabe? Eu vou ver a questão da webcam, porque essa minha webcam é bem velha. Aí eu vou ver se eu providencio outra. Valeu pelo feedback aí. Agora tá bom, agora eu tô te ouvindo. Isso, porque na verdade aqui esse microfone aqui tem esse botãozinho que quando eu aperto, o som fica melhor. Aê, mãe, agora ficou ótimo. Só que aí, como eu tenho que providenciar, porque às vezes dói meu dedo de ficar apertando ele, aí eu não aperto, né? Mas aí eu vou usar mais essa questão aqui. Valeu, tchau, tchau. Beleza. Obrigada, Lara, obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Ótima semana para todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Quem for da televisão, até mais tarde, tá? Tchau, tchau. Bom dia para Tchau, tchau. todos. Ah, gente, o print. Eu sempre esqueço desse print. Ah, não, peraí. Quem quiser, libera a câmera aí para a gente tirar a foto. Apareci. Aí. Peraí, deixa eu ver se mais. Não, deu. Acho que deu sim. Eu vou enviar para vocês, então. Vou enviar lá no grupo do Telegram e da televisão. Pessoal, tchauzinho a todo mundo. Quiserem mais informações sobre qualquer coisa ou queiram explorar o assunto, vocês sabem, né? O Telegram está aí disponível, o grupo para a gente fazer as trocas. Agradeço e até lá. Até a próxima semana gestáltica, gente. Segunda Tchau, tchau. gestáltica. Tchau, até lá.